Na série, a Sansa se tornou Rainha do Norte. Me desafiaram a fazer um bom reinado para ela. Então aqui vai. O problema da gente determinar como vai ser o reinado da Sansa no universo da série é porque a gente não sabe como vai ser aquele mundo a partir dali. A gente não sabe mais qual vai ser a intensidade e o tempo de duração do inverno naquele local. A gente não sabe se o norte vai se tornar mais fértil. A gente não sabe como o norte vai lidar com os sulistas sempre mandando criminosos para a muralha. Ou se os selvagens vão fazer parte do reinado do norte, ou simplesmente vão ficar indo e vindo pelo aquele buraco que tem na muralha. E os nascidos de ferro, agora que os nortenhos não fazem mais parte daquele reino, será que eles vão se sentir no direito de vir para o norte e fazer o que quiserem? Será que outros reinos, como o Reino do Vale e o Reino das Terras Fluviais, vão se juntar a Sansa? Ou vão continuar seguindo o comando do Bran? Será que alguns reinos vão simplesmente ficar contra o norte para pegar as suas terras? E como vai ser a postura de governo da Sansa? Ela vai ser expansionista, comercialista ou vai ser mais conservadorista? Para determinar como vai ser o governo da Sansa, primeiro a gente tem que determinar as novas regras desse universo. E para isso a gente vai ter que teorizar com o que nos foi mostrado. Que vamos combinar, não foi muito. Vamos começar pelo clima. Pelo que dá a entender no final do último episódio de Game of Thrones, o atual e os próximos invernos não vão durar tanto e nem vão ser tão rígidos quanto os anteriores. Só isso já ajuda muito o povo do norte, porque não é que o norte não seja fértil, mas o clima acaba por deletar tanto as pessoas quanto as plantas. E mesmo assim, com o devido cuidado, pode ser fonte de sobrevivência, como a dádiva foi para a Patrulha da Noite durante milênios, mesmo estando no extremo norte. Com um clima mais ameno, é possível que a agricultura se desenvolva em vários locais, assim como a pecuária, e isso, por sua vez, pode acabar impulsionando a questão da pesca e da caça, o que, por sua vez, pode impulsionar a extração de recursos naturais, como minério e madeira, principalmente para a construção de abrigos e casas e a restauração de castelos. Mas provavelmente isso vai levar tempo, porque não tem muita gente no norte, principalmente depois da curta noite, o que infelizmente vai acabar atrasando muito o desenvolvimento desse reino, por enquanto. Mas primeiro, com essa pequena ajuda do clima, a Sansa vai manter aquelas pessoas vivas e bem para trabalhar um pouco mais para seu futuro. E para isso ela vai ter que racionar o seu estoque e mandar grupos para a pesca e caça, enquanto outro grupo prepara a terra para a plantação, e aí é só esperar a colheita. E enquanto isso está acontecendo, ela vai ter que colocar uma pequena guarnição no gargalo para impedir que algumas pessoas sejam trazidas para o norte, enquanto manda emissários para Lord Glover. Tá na hora de falar da muralha. É simplesmente inacreditável pensar que, depois de separar o norte do sul para que as intrigas sulistas não atrapalhassem a vida no norte, que a Sansa simplesmente vá permitir o sul começar a fazer o norte de colônia penal. A gente já viu no reinado de Jaehaerys que não dá certo ficar enviando todo mundo que você quer se livrar para a muralha e não enviar pessoas e recursos para impedir que eles façam besteira lá. Principalmente se, ao contrário do Jaehaerys, eles não tiverem responsabilidade com o norte, já que ele é um reino independente. E aí ela vai ter esse problema recorrente que vai consumir o seu recurso e seu pessoal. Então é melhor cortar o mal pela raiz logo no começo, enquanto os outros reinos ainda estão se estabelecendo. Então Sansa iria mandar a Casa Reed fechar o gargalo para que os sulistas não passassem, e iria mandar a mensagem: o norte não vai aceitar seus criminosos. E se continuarem tentando, o inverno vai chegar para vocês. E quando eles estiverem bem estabelecidos para fazer valer essa promessa, a Sansa vai enviar alguns emissários para lá da muralha. Enquanto ela espera a resposta, provavelmente os Glover vão chegar em Winterfell. E certas pendências que a série simplesmente ignorou vão ter que ser resolvidas. Para quem não lembra, Robert Glover é o chefe da Casa Glover, e na série ele meio que traiu a Casa Stark 2 vezes. A primeira foi quando ele se recusou a dar ajuda a Sansa e o Jon para recuperarem o Winterfell. Só que nessa época seus motivos até que foram plausíveis, e ele foi perdoado. O problema é que depois ele traiu de novo a confiança da Casa Stark, quando na véspera da curta noite ele decidiu não enviar suas tropas para lutar contra os outros.
E eu entendo que perdoar sem compromisso, como o John fez, é muito bonitinho, mas na prática isso não funciona. Tem que haver uma punição para a traição e desobediência. E caso alguém se pergunte se eles foram deletados pelos outros, eu acho muito difícil, porque eles ficam a oeste de Winterfell. A casa que nós temos certeza que foi deletada foi a casa Amber, de Última Lareira, que fica bem perto da muralha. Só que, quando eu fui rever os episódios, eu percebi que a Sansa meio que defende a traição de Robert Glover ao Jon por ele ter se ajoelhado. Mesmo que na sétima temporada ela tenha insistido que os traidores deveriam ser punidos e os aliados deveriam ser recompensados. Então eu vou entender a cena da oitava temporada com ela estando com muita raiva do Jon ter feito mais uma coisa sem falar pra ela, gerando mais uma consequência política pra ela resolver. Então vamos resolver nesse momento. A casa Glover é vassala da casa Stark. Eles vão ter que vir e jurar lealdade a Sansa. A rainha vai chamar o Robert Glover em particular e vai negociar os termos de punição. Provavelmente a neta que ele tanto ama vai ser entregue a Sansa como refém/convidada, e no mínimo ele vai ter que ceder parte de seus suprimentos para a casa Stark. Eu até pensei em fazer a Sansa tomar terras dele, mas nesse momento não é o necessário, porque depois da curta noite tem muitas terras sobrando sem um senhor, e a Sansa vai precisar de senhores competentes para o governo dela. Vai ser 3 coelhos com uma cajadada só. A Sansa vai puni-lo, garantir a sua lealdade e amansar o ego dele, mostrando que ele é importante para o norte, principalmente quando os mensageiros que foram para lá da muralha trouxerem a resposta. Para quem não entendeu ainda, a carta que a Sansa mandou enviar foi para o Jon e para os selvagens, porque não faz sentido se o norte não é mais parte dos 7 reinos e a muralha não existe mais do jeito que existia, o Jon continuar exilado lá. Principalmente porque a Sansa não concorda com a punição do Jon. E o povo dos 6 reinos não pode ditar o que ela faz no próprio reino. E como a Sansa precisa de pessoas no norte e os selvagens respeitam o Jon e vão obedecê-lo, ela pode fazer uma aliança com ele. Enquanto ela cede parte do norte para os selvagens morarem e terem um melhor estilo de vida, o Jon vai manter eles nas rédeas, obedecendo às ordens e trabalhando para a prosperidade do norte. Com isso, eu não estou dizendo que os selvagens vão ser escravos ou vão ficar sendo tratados como inferiores pelo povo do norte. Vai ser simplesmente uma união de 2 povos que seguem os mesmos deuses e que são considerados selvagens por todo o resto do mundo. Podemos pensar nisso como algo parecido com o que aconteceu com os Rhoynares e com Dorne. Só que os selvagens têm muitos homens e o norte provavelmente tem mais mulheres e crianças que sobreviveram à curta noite. Com isso, a cultura provavelmente iria mudar para se adaptar a esse novo regime. Por exemplo, eles vão perceber que não adianta ficar separando o que é para a mulher fazer e o que é para o homem fazer, sendo que, numa necessidade, todos devem saber fazer tudo. Mas no começo, algumas coisas vão ter que ser mudadas. Provavelmente com a linhagem e o sobrenome da mulher sendo passado mais facilmente do que o dos homens, que não têm sobrenome. Assim como o governo e a administração sendo mais da parte feminina, que provavelmente foi a que mais sobreviveu entre os nobres. E os homens e mulheres selvagens entrariam mais na questão física, como mão de obra e exército, pelo menos por enquanto. E para consertar deles fazerem o Jon um bobão na série, essa ideia vai vir dele, e a Sansa só queria que ele voltasse para casa e que os selvagens fossem usados como mão de obra remunerada. E aí vocês podem me perguntar, mas remunerados como se o norte é pobre? Então, eles são ricos em recursos, eles só não exploram isso. E é aí que entra a Arya. Já que a Arya viveu em Braavos, ela pode ter observado algumas coisas de Braavos e de outras cidades livres que podem ajudar o comércio do norte. Por exemplo, ela pode ter sentido na pele que Braavos precisa de muita madeira, porque eles não podem cortar as que tem lá porque servem como quebra-vento, fazendo assim uma ótima porta de entrada para o norte vender seus tipos de madeiras diferentes. Ela também pode lembrar que Pentos mantém muitas pessoas escravizadas pelo preço de sua comida, roupas e abrigo. E embora o norte não tenha muita comida, eles têm muita lã e pele, que pode ser usado na fabricação de tecidos e roupas. Ela também poderia perceber que Mir gosta muito de artes, e por isso o norte poderia oferecer diferentes tipos de materiais para eles, como pedras, madeiras e até palhas diferentes.
E Jon poderia lembrá-los que Mir tem os melhores sopradores de vidro, que seria bom eles comprarem alguns escravos e oferecer a eles liberdade em troca deles ensinarem esse ofício a alguns nortenhos, para que eles saibam fazer jardins de vidros e alimentar cada vez mais o norte, porque a intenção é ser autossuficiente, mesmo não tendo tanta terra fértil. E depois de algum tempo fazer algum tipo de aliança com o Tyrosh poderia fazer com que eles parassem de pegar os nortenhos como escravos. E falo os nortenhos no geral porque agora os selvagens vão fazer parte do Reino do Norte. Mas isso aí, infelizmente, vai ser com o tempo. A Liz, eu não sei exatamente o que o Norte poderia oferecer, porque é uma cidade relativamente rica, mas talvez algumas peles de diferentes animais poderiam encantar aquele povo. E aí chegamos na cidade que eu queria, Volantes. As pessoas sabem que Volantes é quente, só que não é quente tipo Dorne. É quente do tipo de deixar um dornês se sentindo muito desconfortável e passando mal por causa do calor. E ao contrário de Dorne, a noite não é fria. Na verdade, em Volantes, a noite é quase tão quente quanto o dia. E o que é que tem em abundância no norte? Gelo. Gente, o comércio de gelo, onde e quando não existe ar-condicionado, ventilador e geladeira, é muito forte. Eu não entendo por que os nortenhos nunca pensaram em vender gelo. Talvez pensando em Dorne, Sansa perceba que em Volantes, gelo seria como ouro. E talvez seja isso que faça ela aceitar o conselho da irmã de abrir mais o comércio. E isso poderia atrair a atenção de Dorne. Só que além de vender o gelo para eles, poderia também ser vendido água doce, ou seja, gelo derretido. E isso pode ser muito importante porque além de Dorne ser muito quente, lá também tem muita areia. E caso vocês não saibam, a matéria-prima que faz o vidro é a areia, que eles precisam para fazer os jardins de vidro para alimentar o norte. Só que a areia não é tão rara quanto o gelo. E uma hora não vai mais se precisar fazer jardins de vidro no norte, ao contrário do gelo e água doce que sempre vai ser necessária em Dorne. Então pode ser muito vantajoso manter esse comércio com Dorne. O que eu quero dizer com toda essa parte é que o norte pode sobreviver e prosperar. Tudo depende do primeiro passo da Sansa. Por isso foram construídos alguns navios e a Arya, junto com alguns Mandarly, foram mandados com suas tripulações para começar o comércio mais estreito com Bravos. De início, não precisa ser uma grande quantidade, mas precisa ter variedade, porque por um bom tempo eles não vão ter concorrentes, afinal, locais como a Campina e as Terras da Tempestade vão estar muito ocupados lidando com as questões dos seus novos lordes. Então, que comece o comércio. Depois de tudo isso, surge uma questão. Quanto tempo levaria para alguém tentar conquistar o norte, principalmente considerando o crescimento comercial que ele vai sofrer? Então, levando em consideração a série, os reinos estão um pouco desestabilizados com a longa noite e com a perda de seus líderes. Por exemplo, o príncipe de Dorne ficou muito impressionado com a tentativa de independência da Sansa, mas ele não pediu o mesmo. E o ator acredita que ele não fez isso porque está muito preocupado com a sua posição, sendo que ele acabou de se tornar príncipe. E se a gente lembrar, o último príncipe foi morto num golpe feito pela sua própria família. Mas o ator também pensa que quando ele se estabelecesse, provavelmente ele iria procurar a independência ou atacar os reinos mais próximos que ainda não estão estabilizados. Mas, na minha opinião, por causa da geografia, do comércio e da impressão que ele teve da Sansa, ele seria muito mais um potencial aliado ou pretendente do que um inimigo. E aí nós vamos para as Terras da Tempestade, que estão na mão do Gendry. Se a gente lembrar, na 8ª temporada ele diz que não sabe nem usar um talher direito. Como é que um homem desse calibre vai governar as Terras da Tempestade? Provavelmente vai ter muita rebelião contra ele. E, sinceramente, pela relação dele com a Arya, dificilmente ele ou seus descendentes iriam contra o Norte. Na verdade, eles poderiam ser aliados, e se outra pessoa assumir o comando das Terras da Tempestade, ele vai estar muito ocupado reorganizando o reino para batalhar contra o Norte. As terras ocidentais na série está sem muito ouro e sem um líder fixo, então um vai lutar contra o outro para conseguir o maior cargo, assim como a Campina, que provavelmente não vai aceitar o Bronn como Lorde. Já as terras fluviais e o vale são todos famílias da Sansa, e os que não são família a respeitam, como o Lord Royce. É muito mais provável eles se juntarem com o norte ou terem pretendentes para Sansa do que ir contra ela. E mesmo se fossem, o único local que realmente tem como bater de frente é o Vale de Arryn, porque as terras fluviais estão se recuperando de várias guerras.
As Ilhas de Ferro são o único reino que está estabelecido sobre um governante, que é a Yara, que tem alguma coisa contra os Stark, já que a Yara era a aliada da Daenerys e o Jon matou a Daenerys. Embora que a Yara sabe do amor que o Theon tinha pela família Stark e pela Sansa. Mas também as Ilhas de Ferro têm um longo currículo de atacar o Norte e vice-versa. E agora que o Norte está se abrindo mais para o comércio e se tornando mais rico, seria muito vantajoso para os Nascidos de Ferro começar a saquear o Norte, principalmente porque não fazem parte do mesmo reino. O problema para eles é que, com todos os nortenhos no Norte junto com os selvagens, é muito difícil os Nascidos de Ferro conseguirem ter sucesso. Então é muito mais fácil a Yara esperar ter mais aliados dos 6 reinos para atacar o Norte. E como eu já falei, isso iria demorar. Mas vamos dizer que todos os reinos estejam bem estabelecidos e com líderes competentes. Se eles vierem por terra, o gargalo é facilmente defendido. E se eles vierem pelo mar, os nortenhos já provaram que também conseguem repelir, como eles fizeram com os ândalos. Nós temos que lembrar que, mesmo antigamente, quando o norte não era tão populoso quanto teoricamente vai estar agora, ele foi um dos primeiros reinos a se unir totalmente. E por eles conhecerem aquele território, é muito mais fácil deles fazerem estratégias para expulsar os invasores. Mas, obviamente, se todos atacassem de uma vez só, os nortenhos perderiam. O problema é que, provavelmente, aconteceria a mesma coisa que aconteceu quando Daemon I conquistou Dorne. Uma hora ou outra, o povo iria se rebelar e devolver o poder aos Stark. Afinal, quando se trata de vingança e de ser leal ao próprio povo, o Norte se lembra. Com relação aos herdeiros da Sansa, obviamente eles são Arya e Jon. Ah, mas o Jon é Aegon Targaryen na série. Bom, nesse momento, Jon acaba de abdicar do seu sobrenome Targaryen, e dependendo do que a Sansa escolha fazer, ela vai legitimar ele como Stark ou não. E aí a Sansa tem 2 caminhos para seguir. O primeiro é permanecer solteira o resto de sua vida e fazer dos filhos do primo ou da irmã seus herdeiros. E quando eu falo filhos, podem ser filhos legítimos nascidos de um casamento proposto por ela ao Jon ou à Arya para fins políticos, ou filhos bastardos da Arya ou do Jon que ela vai legitimar. E o segundo caminho é ela casar novamente. Eu sei que é mais difícil porque na série ela teve traumas com relação a isso, mas é o mais certo para a descendência do norte. Se a gente se concentrar nesse último caminho, temos alguns pretendentes. Vamos começar olhando para o próprio norte. A Casa Castark é um ramo cadete da Casa Stark, e a sua linhagem principal acabou quando a Alis morreu na 8ª temporada. Mas Arnulf é de um ramo secundário da Casa Castark e agia como castelão de Carhold. Ele não apareceu na série, mas eu estou supondo que ele existe. Então a Sansa poderia se casar com seu filho, Cregan Castark. Robert Glover também tem um filho, mas a gente já vai estar com a neta dele como convidada/refém. Não acho que a gente precisa fortalecer a nossa reivindicação perante a Casa Glover. Já os Manderly seriam uma ótima casa para Sansa se casar, só que eu não vejo eles tendo um pretendente homem para oferecer. Eles podem ter pretendentes mulheres para casar com o Jon. O problema é que o principal pretendente da Sansa no norte é o Jon. Eu sei o que vocês vão falar, mas politicamente ele é o melhor pretendente para ela no norte. Ele já foi rei do norte e é atualmente respeitado pelos selvagens que estão vivendo no norte. Respeitaria ela e não tentaria usurpar seu poder. Poderia ajudar a suprimir rebeliões que poderiam surgir e não seria usado em tramas políticas contra ela como estavam tentando usar ele contra a Daenerys. Eu entendo quem não gosta, mas politicamente ele seria o melhor para ela no norte e vice-versa. Já fora do norte, nós temos o príncipe de Dorne, que estaria ligado comercialmente ao norte e já deixou seu interesse um pouco implícito, principalmente depois que ele começar a se rebelar contra o reinado do Bran. Mas eu sugiro pegar um marido mais perto do norte, como por exemplo a Casa Blackwood. Para quem não sabe, a Casa Blackwood era originalmente do norte, mas eles acabaram sendo expulsos de lá pelos Reis do Inverno. Talvez, depois de toda a devastação que as terras fluviais passaram, eles possam ser convencidos a voltar para o norte, principalmente se algum castelo antigo, como o Forte do Pavor ou outro, fosse dado a eles em pagamento pela mão do noivo da Sansa. Que noivo caro! Mas eu acho difícil de acontecer, não o casamento, mas eles voltarem para o norte. E acho que a Sansa vai dar especificamente Forte do Pavor para a Arya ou para o Jon. Mas ela também poderia buscar um noivo em outro lugar. O Vale de Arryn é um local que atualmente está muito interligado com o norte. As pessoas de lá amavam o Ned e se apegaram muito a Sansa. Ela poderia arranjar casamento com a casa Wynwood, com a casa Harding, que atualmente tem o herdeiro do Robert Arryn, a casa Corbray,
com a casa Royce e com a casa Arryn, soberana do Vale. Só que um casamento dela com Robert seria uma faca de dois gumes. Ela poderia ser tentada a voltar para os Sete Reinos, ou Robert poderia ser tentado a sair dos outros reinos e ficar ao lado do norte. Na minha opinião, é mais provável o último, porque o Robert é mais manipulável e seus aliados estariam do lado da Sansa. Obviamente, tem várias outras questões que poderiam ser tratadas para o governo da Sansa dar certo. Só que, no momento, eu só consigo pensar até aqui.